Sempre acreditei que as férias serviam para soldar os corações, para afastar as sombras do cotidiano onde Albina e eu tínhamos construído a nossa vida. Mas nesse verão de 2023, sob o céu azul, tudo basculou num instante, transformando o oceano num espelho impiedoso das nossas fraquezas. O que vi naquela noite, perto da praia, consumiu-me como um vinho do porto demasiado forte, e soube que o silêncio seria minha arma mais afiada. Reservar aquela viagem para reacender a chama, depois de anos em que a rotina nos desgastara como um vinho velho esquecido na cave. A Albina, com os seus olhos vivazes, aceitara com entusiasmo, prometendo deixar para trás as preocupações do seu cargo de professora na universidade. Aterramos ao meio-dia de julho, o ar carregado de iodo e promessas. O nosso pequeno bangalô, de frente para o Atlântico, respirava a simplicidade do estilo do sul, redes estendidas entre sobreiros, e à noite, pratos de cataplana de marisco partilhados sob as estrelas. Os primeiros dias passaram numa doçura quase demasiado perfeita. Caminhávamos de mão dada ao longo da praia, apanhando conchas lisas como memórias intactas. A Albina ria das minhas piadas sobre os amigos deixados na cidade, como a Sofia que nos enviava selfies invejosas da nossa fuga. Parecia reviver, a sua pele tostada pelo sol do sul contrastando com a palidez invernal que sempre trazia no Natal, quando enfeitávamos o nosso apartamento com guirlandas cintilantes. Planear excursões, um passeio de caiaque até as grutas, e sobretudo, aulas de mergulho, pois ela sempre sonhara explorar os fundos marinhos, inspirada por aqueles documentários sobre as reservas marinhas que adorava ver nas nossas noites preguiçosas. Foi na nossa primeira sessão no centro de mergulho que o Bernardo entrou em cena. Alto, bronzeado, com um sotaque cantado tingido de sul, recebeu-nos no pontão de madeira do clube, uma prancha de surf debaixo do braço. Bem-vindos, Miguel e Albina. Hoje, vamos descobrir os segredos do oceano, como o próprio Calouste Gulbenkian em pessoa. A sua voz ecoava com uma confiança despreocupada, e vi logo, a Albina prendeu o olhar nele um pouco demasiado tempo. Eu apertei a mão que me estendia, sentindo já uma pontada de irritação, mas afastei-a como uma onda fugaz. Vestimos os fatos de neoprene, ajustamos as máscaras, e mergulhamos para um batismo simples, a 10 metros de profundidade. A água era tépida, fervilhante de vida, cardumes de sardinhas rodopiando em torno dos recifes. A Albina emergiu com os olhos brilhantes, descrevendo ao Bernardo cada pormenor com uma animação que eu não lhe via há anos. Foi mágico, não foi? Disse ela a rir, roçando-lhe o braço por inadvertência. Naquela noite, à volta de um jantar de percebes grelhados regados a um copo de vinho verde, falou sem parar do mergulho, da sensação de liberdade debaixo de água. Eu assenti, fingindo entusiasmo, mas uma semente de dúvida já germinava. Nos dias seguintes, insistiu em saídas extra, sozinha com o grupo de iniciantes. Miguel, sabes que sou claustrofóbica em terra, mas ali embaixo, é libertador. Argumentava ela, os lábios ainda salgados pelo mar. Cedi, preferindo a sua alegria aparente aos meus suspeitos nascentes. Enquanto ela partia cedo de manhã, eu vagueava pelo mercado, comprando ervas para as nossas refeições, pensando na Maria, a nossa vizinha, que nos confiara o gato para a duração da estadia. Às tardes, reuníamo-nos para cestas à sombra dos pinheiros, mas as mensagens dela para o Bernardo, vias por acaso no telemóvel desbloqueado, pareciam inócuas, ao menos na aparência, perguntas sobre os spots seguintes, emoticons sorridentes. Contudo, a tensão subia em mim como uma maré crescente. Numa noite, após uma alvorada sul animada por guitarras que coavam até ao mar, esperei-a acordado. Ela chegou tarde, o cabelo úmido, pretextando uma conversa prolongada com o grupo sobre as lendas locais das grutas. Beijei-a, sentindo um perfume estranho, almiscarado, que não era o sal puro do oceano. No dia seguinte, numa excursão de barco para a reserva, notei como Bernardo a ajudava a ajustar o colete, as mãos demorando-se nos ombros. A Albina corava, lançando-me um olhar para verificar se eu via. E eu via. Naquela noite, sob os lençóis úmidos, a nossa intimidade foi mecânica, distante, como se a água levasse uma parte dela.
Virei-me e revirei-me, assombrado por imagens borradas, recordando os votos proferidos no nosso casamento na igreja, sob um céu de Páscoa chuvoso. O ponto de não retorno veio 2 dias depois, ao crepúsculo. Decidirá passear sozinho na praia, buscando respostas no rumor das ondas. Ao longe, num recanto rochoso isolado, vi-os, a Albina e o Bernardo, abraçados, as silhuetas recortadas contra o sol poente. Os lábios dele nos dela, um beijo furtivo mais apaixonado, como aqueles que ela me roubava outrora nas ruelas da cidade velha. O meu coração apertou-se, uma mistura de fúria e tristeza a submergir-me. Afastei-me sem um ruído, a areia rangendo sob os meus passos como um sussurro acusador. De volta ao bangalô, sentei-me na varanda, bebendo um copo de aguardente, deixando a noite do sul envolver-me. A Albina regressou 1 hora depois, radiante, desculpando-se com um jantar improvisado com os amigos do clube. Sorri, fingindo ignorância, mas no íntimo, um plano delineava-se, subtil e inexorável, inspirado por aquelas velhas histórias de marinheiros do sul que o Bernardo lhe contaria decerto. Amanhã, na grande imersão para a Gruta dos Peixes-Lua, faria com que o oceano lhe devolvesse o troco, uma lição de vazio, sem ar, sem escapatória. Nos dias seguintes, representei o meu papel à perfeição, o do marido atencioso que ignora as tempestades sob a superfície. A Albina, languida pelo seu segredo, multiplicava as saídas de mergulho, pretextando uma sede de aventura que nunca tivera na rotina cotidiana. Miguel, é como se eu renascesse ali embaixo, com todos estes peixes a dançar, exclamava ela, os olhos evitando os meus um pouco demasiado. Eu assentia, ajudando-a a preparar o equipamento de manhã, os dedos roçando as correias do fato como para ancorar um laço frágil. O Bernardo, da sua parte, mostrava-se educado para comigo nos briefings, aconselhando-me sobre as correntes da reserva com um sorriso profissional. Miguel, devia vir conosco amanhã, a visibilidade está excepcional. Mas eu recusava, invocando uma preferência pela leitura à sombra dos sobreiros, um livro sobre a história das descobertas que levará para me distrair. Na realidade, passava essas manhãs a observar, a cartografar mentalmente as rotinas do centro de mergulho. O clube, aninhado numa enseada brígada, zumbia de atividade, garrafas de ar alinhadas no pontão, palanquéis de turistas rindo ao calçar as barbatanas. Numa noite, após um jantar de chares crocantes regados a sumo de laranja fresca, fingi uma dor de cabeça para ficar no bangalô enquanto a Albina se juntava ao Bernardo para uma saída noturna bioluminescente. Deitado no escuro, ouvi o ressaque, recordando os nossos começos, os primeiros natais juntos, com rabanadas caseiras e canções do sul aprendidas de cor. Como chegáramos àquilo, a esse abismo invisível? No dia seguinte, infiltrei-me discretamente no clube durante a pausa para almoço, quando a equipa cochilava sob as cabanas de praia. As garrafas estavam guardadas num armazém aberto, etiquetadas por nome. A da Albina, marcada com uma fita cor-de-rosa que ela lá pusera para reconhecer, erguia-se ali, inocente. Foi então que a ideia tomou forma, não num ímpeto de cólera, mas num cálculo frio, inspirado por esses relatos de naufrágios que os velhos do sul sussurravam à volta das fogueiras. Sabia, graças aos briefings do Bernardo, que as garrafas deviam ser verificadas diariamente, mas pequena sabotagem, uma válvula ligeiramente desapertada, só o suficiente para simular uma fuga progressiva, poderia criar pânico sem perigo real. Nada letal, só o vazio opressivo, a máscara embaçada pelo medo, para que ela sentisse o que eu vivia, a asfixia emocional. Aproximei-me, o coração aos saltos, e rodei devagar o disco da válvula, 1/4 de volta apenas, testando a resistência. O ar sibilou imperceptivelmente, um murmúrio aquático. Fechei-a, apagando qualquer rasto, e afastei-me, o sol batendo na minha nuca como um julgamento. Naquela noite, a Albina regressou exaltada de um dia a explorar os declives perto da ilha, descrevendo as raias voadoras a deslizar como sombras. O Bernardo é incrível, conhece cada recanto. Jantamos uma sorda de marisco, apimentada tal como ela gostava, e adormeceu depressa, aninhada contra mim. Mas eu velava, imaginando o mergulho do dia seguinte, a grande saída para a Gruta dos Peixes-Lua, um sítio emblemático com os seus arcos azulados e cardumes de peixes-lua rodopiantes.
Ela iria com o Bernardo e 2 outros casais do clube, o João e a sua mulher Maria, da capital como nós, encontrados no pequeno almoço do hotel. O João, um engenheiro da companhia ferroviária, já partilhara uma anedota sobre o comboio de alta velocidade, rindo dos nossos prognósticos errados para as linhas. Vem mergulhar conosco, Miguel, vai ser épico, lançara-me na véspera. Sorri, recusando educadamente, sabendo que a minha ausência seria a melhor cobertura. A noite foi curta, assombrada por sonhos de águas turvas onde Albina chamava o meu nome sem voz. De manhã, ajudei-a a carregar o equipamento para a carrinha do clube, beijando a sua face salgada. Diverte-te bem, minha querida. E tem cuidado com as correntes. Ela assentiu, distraída, lançando um olhar ao telemóvel onde uma mensagem do Bernardo piscava, pronta para a aventura. O barco afastou-se, silhueta branca no horizonte turquesa, e sentei-me na areia, uma bica do sul na mão, esperando notícias. As horas esticaram-se, o meu espírito oscilando entre remorso e determinação. Por volta do meio-dia, uma chamada, era o João, a voz ofegante. Miguel, houve um incidente com a Albina debaixo de água. Nada de grave, mas ela está em pânico. Junta-te a nós no clube, depressa. O meu pulso acelerou, uma mistura de triunfo amargo e apreensão. O plano desenrolava-se, mas a que preço? Saltei para um táxi, rumando à enseada, o oceano cintilando como um cúmplice mudo. A viagem de táxi pareceu interminável, os sobreiros desfazendo-se como sentinelas indiferentes ao longo da estrada costeira. O condutor, um velho do sul chamado Henrique, tentou puxar conversa sobre as festas de São João, mas respondi por monossílabos, o espírito fixado na enseada. O que vira o João? Subir a tempo, ou a fuga fora mais rápida do que previsto? À chegada ao clube, o barco já atracava, as barbatanas batendo no pontão. O Bernardo ajudava a Albina a descer, o braço à volta da cintura para suster, um gesto que me revirou o estômago. Ela estava pálida sob o bronzeado, o cabelo colado em madeixas úmidas, mas incólume. O João e a Maria seguiam, o ar preocupado, enquanto os outros turistas tagarelavam sobre os peixes-lua avistados. Miguel, exclamou a Albina ao ver-me, atirando-se aos meus braços com uma força surpreendente. Foi horrível o meu ar, ele acabava demasiado depressa. A voz tremia-lhe, e apertei-a contra mim, fingindo preocupação, inalando seu cheiro a sal e medo. O Bernardo aproximou-se, explicando calmamente, estávamos a 15 metros na gruta, grupo unido. De repente, a Albina sinaliza uma anomalia no manômetro, a pressão caía anormalmente. Partilhei logo o meu octo, e subimos em bunny briefing, sem descompressão forçada. Só uma fuga, provavelmente um arrengue gasto. Os seus olhos cruzaram os meus, uma centelha de suspeita fugaz, mas encolheu os ombros. Felizmente, sem pânico geral. O João ajudou a acalmar toda a gente. O João, limpando a testa, interveio com o seu pragmatismo habitual. Sim, partilhamos o ar em cadeia, como no treino. A Maria foi uma rocha, segurou a mão da Albina até a superfície. A Maria sorriu debilmente, apertando o ombro do marido, e agradecia ao grupo, distribuindo abraços desajeitados. A Albina desabou num banco, bebendo uma garrafa de água que o Bernardo lhe estendia, as mãos ainda a tremer. Pensei que era o fim, Miguel. Como se o oceano me apertasse a garganta. Ajoelhei-me à frente dela, acariciando-lhe os joelhos, murmurando palavras reconfortantes sobre as nossas escapadelas futuras, talvez um regresso para provar pastéis de nata, como nos belos dias. Mas no íntimo, uma satisfação fria invadia-me, ela sentirá o vazio, esse abismo que o beijo com o Bernardo cavara em mim. O clube ativou-se para a investigação de rotina, a garrafa da Albina foi posta de parte para inspeção, e o Bernardo prometeu um relatório detalhado ao centro de mergulho local. É raro, mas acontece com a umidade do sul, assegurou ele, evitando o meu olhar. Regressamos ao bangalô de táxi, a Albina aninhada contra mim, muda o resto do trajeto. Naquela noite, recusou o jantar, preferindo um chá de erva doce do sul, e deitamo-nos cedo. Obrigada por teres vindo tão depressa, murmurou ela na escuridão, a mão buscando a minha.
Apertei-lhe os dedos, sentindo o peso dos nossos 20 anos de casamento, os aniversários celebrados com um pão quente e um copo de vinho de mesa. Bastaria isso para perdoar? Ou aquele pânico não era senão o início de um acerto de contas mais profundo? Nos dias seguintes, uma sombra pairou sobre a nossa estadia. A Albina cancelou os mergulhos restantes, optando por passeios tranquilos na praia, onde o vento atlântico fustigava as ondas. O Bernardo enviou-nos uma mensagem educada: "Tudo bem? O clube oferece uma sessão grátis para voltar à água." Ela leu-a em voz alta, hesitante, e respondi por nós os dois: "Obrigado, mas preferimos snorkeling à superfície por agora." O João e a Maria, sabendo do incidente, convidaram-nos para um piquenique na praia, com sandes de presunto e frutas exóticas. Ali, à volta de uma manta estendida na areia, o João contou anedotas de viagens de comboio, rindo de atrasos lendários, enquanto a Maria partilhava receitas de arroz doce para o Natal. A Albina relaxou, sorrindo pela primeira vez desde o acidente, mas eu vi as fissuras, os olhares evasivos para o mar, como se temesse regressar-lhe. Contudo, à noite, enroscava-se contra mim, buscando um conforto que não encontrara no outro lado. "Miguel, promete-me que voltaremos mais prudentes", sussurrava ela, evocando os nossos amigos Sofia e o marido dela, outro Bernardo, ironia do destino, que sempre organizavam jantares improvisados. Prometia, mas o meu espírito divagava para o que se seguiria. A inspeção da garrafa revelaria algo? O Bernardo duvidaria? Numa noite, enquanto ela dormia, recebi uma chamada discreta do João: "Miguel, ouve, o Bernardo confidenciou-me que havia marcas estranhas na válvula. Não natural, segundo ele." "Sabes de algo?" O meu sangue gelou. O jogo engrossava, e o sul, com as suas águas límpidas, parecia de repente opaco como um segredo demasiado pesado. A chamada do João deixou-me acordado até ao amanhecer, o ventilador do bangalô ronronando como um reproche incessante. Seria paranoia, ou o Bernardo farejara minha intervenção? No dia seguinte, pretextei uma excursão solitária para visitar os penhascos, deixando a Albina descansar com um romance sobre a botânica do sul que levará. A caminho, num autocarro cheio de turistas da cidade, ruminava: "A válvula, esse quarto de volta ínfimo, não devia deixar marca visível, só uma usura simulada." Mas instrutores como o Bernardo, formados nas normas rigorosas, escrutinavam cada detalhe. Chegado aos penhascos, a água cascateando com força recordou-me o poder contido do oceano, uma lição que eu infligira, mas que arriscava submergir-me. De volta ao bangalô no fim da tarde, encontrei a Albina na varanda, um copo de sumo de figo na mão, os olhos avermelhados. "Miguel, o Bernardo passou por cá. Queria desculpar-se pessoalmente pelo incidente, dizer que era um acidente raro." A voz tremeu-lhe, e evitou o meu olhar, remexendo a borda do copo. Sentei-me ao pé dela, fingindo surpresa. "Veio aqui? O que mais disse?" Hesitou, depois confessou: "Ele perguntou-me se tudo ia bem entre nós." Como se soubesse do nosso. A palavra nosso pairou, carregada de subentendidos, e senti uma onda de ciúme reprimido subir. "Do nosso? Albina, o que queres dizer?" Ela desfez-se em lágrimas, atirando-se ao meu ombro. "Desculpa, Miguel. Foi estúpido, um momento de fraqueza." Os mergulhos, a adrenalina, o Bernardo estava ali, e eu sentia-me viva como há séculos. As palavras caíram como bolhas rebentando a superfície, libertando um fluxo de confissões, os olhares cúmplices desde o primeiro dia, os beijos roubados após as sessões, as promessas sussurradas de só uma aventura sem amanhã. Chorava, evocando a pressão da nossa vida, as minhas horas intermináveis na universidade onde lecionava história, as correções solitárias de provas dela. "Amo-te ainda, Miguel, mas precisava de ar." A ironia atingiu-me, e apertei-a contra mim, murmurando perdões fingidos, enquanto o espírito calculava o passo seguinte. Aquela vulnerabilidade era minha alavanca, não mais um pânico físico, mas uma exposição que quebraria a ilusão de discrição dela. Naquela noite, jantamos uma morcela do sul picante, regada a um vinho tinto leve, uma piscadela às nossas raízes. A Albina falou livremente,
como purgadora, descrevendo como o incidente debaixo de água a forçara a enfrentar as escolhas. Aquela sensação de sufoco era como se o oceano me castigasse pelos meus enganos. Assenti, compassivo em superfície, mas no íntimo, saboreava a metáfora involuntária. Mais tarde, enquanto ela adormecia, exausta pelos desvarios, tirei o telemóvel e enviei uma mensagem anônima ao Bernardo, via uma app descartável, sei da Albina. A próxima imersão será a última para ti aqui. Demite-te, ou todo o clube saberá. Sem pormenores, só o bastante para semear dúvida. Na manhã seguinte, o João convidou-nos para uma última saída de barco, sem equipamento pesado, só para admirar o cabo ao longe. A Maria preparou queijadas caseiras, recordando os lanches de infância. No barco, o ambiente era leve, o João manobrava o leme, cantando fados de Amália aprendidos de cor, enquanto a Maria distribuía chapéus contra o sol. A Albina, revigorada, apontava os pelicanos mergulhando para a pesca. O Bernardo não estava, substituído por um assistente chamado Tiago, um jovem do norte ao riso contagioso. O Bernardo teve uma urgência familiar, explicou o Tiago vagamente, e reprimiu um sorriso. A Albina franziu o sobrolho, lançando um olhar ao telemóvel, mas recompôs-se depressa, virando-se para mim com um beijo espontâneo. É bom, não é? Só nós, sem complicações. Sim, pensei, só nós, e em breve, sem sombras. Contudo, à noite, uma chamada da Sofia da cidade quebrou a ilusão. Miguel, vi fotos no Insta do clube de mergulho Albina e um tipo, que raio é isso? O meu coração deu um salto. As imagens, postadas por um turista anônimo, mostravam a Albina e o Bernardo abraçados no pontão, datadas antes do incidente. A Sofia, sempre curiosa como nas nossas festas do 25 de abril com fogo de artifício, insistia, não é nada, espero. Tranquilizei-a, mas ao desligar, compreendi, o escândalo covava, pronto a arrebentar como uma onda de fundo. A Albina, ignorando tudo, preparava as malas para o regresso, cantarolando uma canção de Marisa aprendida na escola. Olhei para ela, e pela primeira vez, a pena misturou-se à raiva. A vingança final aproximava-se, não debaixo de água, mas no olhar dos outros. O regresso perfilava-se como uma sentença suspensa, os bilhetes reservados para o voo do dia seguinte. A Albina, liberta pelas confissões, parecia renascer, organizou uma última noite do sul no bangalô, convidando João e a Maria para um adeus festivo. Vamos dançar o rancho folclórico até ao fim da noite! Exclamou ela, acendendo lanternas de papel que dançavam como vagalumes na varanda. O João chegou com uma garrafa de medronho das terras do sul, e a Maria com um prato de pão com chouriço, esses bolos doces que evocavam os carnavais. Rimos à volta da mesa baixa, o João contando os seus dissabores com a companhia ferroviária durante as greves nacionais, enquanto eu evocava as nossas conferências na universidade, esses debates acesos sobre a história colonial do império que tanto me apaixonavam. A Albina, no centro das atenções, rodopiava descalça no soalho, o vestido leve esvoaçando ao ritmo dos tambores invisíveis. Ao oceano que perdoa tudo, brindou ela, e tilintamos os copos, o líquido âmbar queimando-me a garganta como um remorso inconfesso. Mas debaixo da mesa, o pé dela roçou o meu, um gesto terno que reavivou memórias, as nossas fugas para a Páscoa, caminhando de mão dada nos caminhos de erva. O João, um pouco bêbado, atreveu-se a uma pergunta. E o incidente do mergulho, Albina? O Bernardo disse-te o que, no fim? Ela empalideceu ligeiramente, lançando-me um olhar. Nada de grave, uma usura normal. Mas fez-me refletir sobre o que realmente conta. A Maria sentiu, compreensiva, a adrenalina máscara por vezes as verdadeiras alegrias, como um bom jantar em família. A noite estendeu-se, as estrelas do sul picando o céu como promessas quebradas. Quando João e a Maria partiram, abraçados como recém-casados, a Albina virou-se para mim, os olhos brilhantes. Miguel, obrigada por me teres escutado. Recomeçamos do zero, está bem? Sem rotinas, sem distâncias. Beijei-a, provando o sal das suas lágrimas alegres, mas o telemóvel vibrou no meu bolso, uma mensagem anônima, provavelmente do Bernardo em resposta à minha. Achas que acabou?
Pergunta aos amigos dela o que sabem. O meu estômago anuiu. No dia seguinte, enquanto a Albina fazia uma última natação com snorkel com a Maria, contactei a Sofia discretamente. As fotos mostra-mas. Ela enviou o link, não só as do pontão, mas comentários murmurados, tags para outros turistas do clube que viram os olhares cúmplices. A Sofia, sempre a confidente fiável, acrescentou: Miguel, não é trivial. Se circular na universidade, os colegas dela. Desliguei, o plano cristalizando-se, não uma confrontação violenta, mas uma revelação pública, subtil, que erodiria o estatuto dela como a água usa a rocha. No almoço de despedida no restaurante do hotel, um robalo grelhado com batata doce, o João mencionou de passagem: a propósito, o Bernardo demitiu-se esta manhã. Uma história de família, ao que parece. A Albina sobressaltou-se, pousando o garfo. Já? Não me disse nada. A Maria encolheu os ombros. As terras do sul mudam as pessoas depressa. Como nós, depois desta estadia. Rimos amarelo, mas vi a sombra nos olhos dela, o arrependimento, misturado à culpa. À tarde, visitamos o mercado, comprando carteiras de cortiça para Sofia e especiarias para as nossas refeições. A Albina regateava com alegria, a voz clara sobre o burburinho dos vendedores gritando fruta fresca, fresca. Mas ao regressar, desabou: Miguel, e se o Bernardo falar? Se contar ao João ou aos outros? Tranquilizei-a, apertando-a contra mim na rede: é passado. Concentremo-nos no futuro, como os nossos planos de viagem para o vinho do Porto. Contudo, naquela noite, enquanto ela arrumava as nossas lembranças, uma concha polida para nossa prateleira, publiquei anonimamente as fotos num fórum de viajantes portugueses, com um título neutro: Cuidado com os instrutores, aventuras demasiado íntimas. Sem nomes, só o bastante para o bui subir, para que os colegas da Albina, sempre online, murmurassem nas pausas para o café na universidade. O voo de regresso foi silencioso, a Albina cochilando contra o meu ombro, ignorando o veneno que libertara. A aterragem, uma mensagem da Sofia, já circula nos redes profissionais. Pobre Albina. O meu coração apertou-se, não de remorso, mas de justiça cumprida. As férias mudaram-nos, e o mundo impiedoso acabaria o resto. De volta, o outono instalava-se com as folhas amareladas nos jardins, um contraste gritante com os trópicos ainda impregnados na nossa pele. A Albina retomou o posto na universidade com uma energia forçada, assistindo a seminários sobre a literatura saudosista de Pessoa, ironia do destino. Faz-me lembrar a nossa viagem, comentava ela à noite, preparando um jantar simples de bacalhau à Brás com salada, os nossos rituais pacíficos em superfície. Eu, na universidade para uma semana de conferências, regressava aos fins de semana, trazendo queijos frescos para os nossos aperitivos. Mas as fissuras apareciam. Os e-mails do departamento dela, lidos por inadvertência, mencionavam rumores inconvenientes sobre as férias, colegas como o professor Duarte pedindo explicações polidas nos corredores enfumaçados de café. Confidenciou-me numa noite, após um copo de vinho do Douro partilhado diante de um filme de Manuel de Oliveira: Miguel, há mexericos na FAC. Sobre mim e um instrutor. Como sabem? Fingi espanto, encolhendo os ombros. As redes sociais, provavelmente. As pessoas exageram sempre. No íntimo, seguia o fio. O fórum explodira, compartilhas para grupos de docentes, comentários velados sobre o adultério meridional que arranhavam a reputação meticulosa dela. A Sofia ligou-me ao meio-dia, numa pausa entre aulas: Miguel, está em todo o lado. A Albina cancelou um jantar conosco, pretextando o cansaço. Achas que é por causa disso? Minimizei, mas aconselhei subtilmente: talvez devesse explicar-se publicamente, para cortar curto. A ideia germinou, uma confissão forçada, não por mim, mas pelo peso social. As semanas passaram, marcadas pelas nossas rotinas, um brunch dominical com pastéis de nata quentes da pastelaria da esquina, evocando o Grande Prêmio de Portugal na TV, apostando nos pilotos como nos velhos tempos. A Albina, contudo, isolava-se, menos chamadas a Maria, que enviará uma mensagem solidária, e noites agitadas onde murmurava desculpas incoerentes no sono. Numa noite de novembro,
durante uma festa do vinho novo em casa de amigos, o João incluído, de passagem para um congresso da companhia ferroviária, a bomba arrebentou. O João, um pouco embriagado pelo vinho jovem, deixou escapar em voz alta perto do bufete: Albina, essas histórias das férias, o Bernardo escreveu-me, diz que foi recíproco, mas que tu o enrolaste. A mesa calou-se, os copos suspensos, e Albina empalideceu, derrubando o prato de enchidos. O quê? João, é falso. Foi um erro, nada mais. O silêncio pesou, a Sofia intervindo desajeitadamente. Vamos, somos amigos. Ninguém julga. Mas os olhares aguçados, os murmúrios abafados, na universidade, vai dar que falar, fizeram o seu trabalho. A Albina virou-se para mim, os olhos suplicantes. Miguel, diz-lhes que é exagerado. Fiquei mudo um instante, depois pus a mão no braço dela. É o passado, querida. Mas talvez seja tempo de falar abertamente, para curar. O João desculpou-se platamente mais tarde, em privado. Desculpa, Miguel, o Bernardo estava amargo após a demissão. Mandou isso num e-mail em grupo. Assenti, compassivo, mas saboreando o caos, o escândalo público, moderado mas impactante, humilhara-a sem rasto físico, só a erosão social que ela mais temia. Naquela noite, regressando a pé sob uma chuva miúda, a Albina desabou num café abrigado. Tudo está arruinado, Miguel. A minha carreira, a nossa imagem, por causa de um momento idiota. Chorava, e abracei-a, murmurando promessas de apoio, evocando os nossos natais futuros com as crianças da Sofia como convidadas. Mas no fundo, a balança equilibrava-se. O pânico dela debaixo de água fora o meu primeiro golpe, aquele bus social o segundo. O Bernardo, da sua parte, postara uma vaga retificação no perfil, negando tudo mas confirmando o caso. O que atrair os mídia locais, um artigo banal num blog de mergulho, logo relaiado na capital. A Albina leu no dia seguinte, desfeita no nosso sofá, acabou para mim na universidade. Falam em transferência. O clímax aproximava-se, não uma explosão, mas um colapso lento, como bolhas subindo inexoravelmente. O inverno caiu sobre nós como um cobertor pesado, as luzes do Natal iluminando o centro da cidade sem afastar as sombras do nosso apartamento. A Albina pediu um ano sabático, pretextando um burnout ligado às pressões profissionais, mas os corredores da universidade ainda sussurravam, convites cancelados, olhares oblíquos nas conferências online. A Sofia, fiel, convidou-nos para as festas, prometendo provas de vinho e passeios ao longo do rio, longe dos mexericos. Venham recarregar energias, amigos, escreveu ela, anexando uma foto do seu pinheiro ornado de guirlandas do sul. Aceitamos, e a viagem de comboio, ritmada pelos cliques familiares, ofereceu um alívio. A Albina cochilava contra o meu ombro, murmurando agradecimentos pela minha paciência inabalável. Em casa da Sofia e do marido dela, outro Bernardo, por cruel acaso, um enólogo jovial, o acolhimento foi caloroso. Um jantar de pataniscas e lapas, regado a um douro tinto. O João e a Maria juntaram-se a nós, chegando no comboio de alta velocidade com queijos, e pela primeira vez desde as férias, a atmosfera relaxou de verdade. Esqueçamos os lugares amaldiçoados, brincou o João, erguendo o copo na consoada, enquanto canções de Natal tilintavam de fundo. A Albina riu, sincera, descrevendo as nossas futuras escapadelas, talvez uma estadia nas montanhas para Páscoa, com caminhadas. Mas debaixo da mesa, a mão dela tremia ligeiramente na minha, vestígio da humilhação que a escorchara. De volta em janeiro, a resolução veio naturalmente, mas com um gosto amargo. A Albina, num brunch dominical com pastéis mornos e doce de ovos, pousou os talheres. Miguel, sei que soubeste de tudo desde o princípio. E pela garrafa, foste tu, não foi? Os olhos dela, avermelhados por noites brancas, trespassavam-me. Não neguei, assentindo devagar, sim. Não para te ferir fisicamente, mas para que sentisses o vazio que eu sentia. O pânico, os mexericos era a minha forma de reequilibrar, sem gritos nem violência. Ela chorou, não de fúria, mas de compreensão amarga. Mereci isso, suponho. Mas agora, o que fazemos? Falamos horas, dissecando os nossos 20 anos,
as alegrias dos casamentos mistos como o nosso, as dores das rotinas gastas. Ela confessou ter contactado Bernardo uma vez, para se desculpar, e ele admitir a parte dele, prometendo silêncio. O fórum esgotara-se, os rumores diluídos no fluxo das notícias, uma greve na companhia ferroviária, um novo escândalo político. A Albina retomou o trabalho a meio tempo, canalizando a energia num blog sobre mergulho sustentável, transformando o trauma em lição. Eu confiei as dúvidas a um terapeuta recomendado pela universidade, aprendendo a soltar o rancor como se liberta uma rede no mar. Mas as palavras da terapia ecoavam em vão, a traição deixará cicatrizes que não saravam. Um ano depois, num 25 de abril chuvoso, vimos os fogos de artifício do nosso balcão, um piquenique improvisado de pão e queijo da serra. O oceano testou-nos, disse ela, apertando a minha mão pela última vez. Mas não nadamos até aqui. Assenti, sentindo os últimos fios romperem-se, a carreira dela em ruínas, o nosso laço como um coral desbotado, frágil e sem vida. Fiz as malas no dia seguinte, deixando as chaves na mesa, e parti no silêncio, sem cenas, sem promessas. O Bernardo desapareceu dos radares, o João tornou-se um fantasma do passado, e as férias ficaram como uma memória tingida de fel e sal, um capítulo fechado, onde a traição não cedera a um renascimento, mas nos afogara simplesmente a ambos num vazio irremediável.